e toda a tua casa servirá ao Senhor. Ajuda-me, Jesus, e dá o livramento da tua quarentena, a canção do meu coração. Vai convertendo essas almas, vai dar ligando o livramento, ó Pai, dessa gente de tanto, de fato, de qualquer enfermidade, das artimanhas do diabo que está querendo tocar, para querer entristecer o teu servo, e assim também conforme cada dirigente da tua obra. Aqui, Jesus, ó Pai, independente dessas emoções, o teu servo, Senhor, vai ali, Jesus, ó Pai, abençoando, Senhor, ao irmão de Isaí, que está pastoreando na tua casa, pastoreando a tua igreja, em Deus ao Filho de Deus, a qual o Senhor Jesus chamou, e ungiu e capacitou, e sai cada dia mais capacitando, e sai ali, ó Jesus, você vai aceitando todos os ensinamentos, as tuas repreensões, nos alia, Pai, conforme o Senhor tem instruído, vai cada dia mais, Senhor, abençoando ele, a tua casa, juntamente com a tua esposa, a nossa irmã ali, Senhor, e sai dali juntos, ó Pai, servindo a ti, combatendo o bom combate, vai lá, Jesus, no teu lar, arranca toda a obra do diabo aí, Senhor, que foi ali projetado para querer nos enfraquecer na fé, toda essa fúria do inimigo cai por terra, não deixa filhos, não deixa nenhuma parentela, nada, a separar do amor que sente ó Cristo Jesus, assim conforme na vida de cada dirigente da tua igreja, ali ó Pai, orando com uma unção, Senhor, que estás ali, Jesus, patrulhando o rebanho, pedindo, Senhor, cada dia o socorro, para ajudar o auxiliar, meu Pai, enviado sobre ele, para ajudar na tua obra, Jesus capacita, meu Jesus poderoso, pessoas ali, Senhor, que vão para trabalhar, não dá trabalho não, e assim vai também trabalhar na vida do teu servo, para saber como manusear, como o Senhor desconduzido das tuas ovelhas, Jesus vai enviando as almas lá, Senhor, e toda a vizinhança também, a cada juventude que passa liberta, estudar a tua palavra, que elas sejam libertas, desde alguns ondas que perseguem, Jesus vai trazendo para dentro da tua presença do tabernáculo, Senhor, é chamado cada geração, meu Deus, visita também São Paulo, ali Jesus, ao teu servo Juscelino, tua esposa, vai dando a eles, ó Pai, cada tipo de entendimento, sabedoria, vai abrindo as portas para servir mais ao Senhor, dedicar mais a tua obra, para que nada ali, Senhor, peça, e sai, Senhor Jesus, fazendo o que o Senhor nos instruiu, vai repreendendo, fecha a boca do leão, vai queimando toda a fúria do inimigo contra a tua vida, Senhor, e de todos os tempos que ali se encontra, ó Jesus, tirar de mim com carinho, ali que está sobre mim, Jesus, ó Pai, dirigência do coração formando, vai visitando a ele com a casa, vai abençoando, Senhor, dele agora e para sempre, Jesus vai visitando lá, Senhor Deus, no Rio de Janeiro, aquela obra, Senhor Deus, muitos estão ali no tráfico, nas drogas, pessoas ali morrendo as línguas, por causa dos maus tratos de pessoas que estão ali transformando muitas vidas, para não fugir, Jesus, ó Pai, do que um dia eles, ó Pai, tomaram para si, uma criminalidade desde a infância, e querem sair deste mundo, querem sair dessa situação, mas não tem força, Jesus, o Senhor é quem fortalece, é o Senhor que dá o crescimento, então clamamos ao Senhor, para se expandir aquela obra ali no Rio de Janeiro, Jesus, vai lá expandindo, Senhor, vai dando ali a vida, Senhor Jesus, mas todo, ó Pai, tem claro que o Senhor está às portas, e eles, ó Pai, tomam uma decisão na tua vida, no teu caminho, assim, Jesus, sobre toda a tua igreja, teu ministério, aonde necessitar, abre as portas, entrega o vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, igreja? Louvado e agradecido seja o nosso Senhor, aleluia. Saúde a nossa igreja, com a santa poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar dando início à parte do louvor, né? Mas antes vamos estar meditando em Salmos 117. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É louvado. Deus, 117. Aleluia.
Deus é louvado por amor das suas bondades e veracidade. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus, a salva de palmas do Senhor, e pode a igreja sentar. Glória a Deus, aleluia, 525. Glória a Deus. Não vai ser, mas nada que eu vou testificar, né? Glória a Deus. De uma bênção, de um livramento que Deus tem dado a minha pessoa. Eu sei que Deus perdoou e está cuidando de todos, né? Mas eu não lembro quem foi um dos vasos do Senhor que Ele usou para estar passando para mim. E Ele estava me dando um livramento, de uma falta, de alguma coisa, eu no trabalho, né? E eu não sei se é coisa que tinha acontecido. Eu sei que hoje aconteceu alguma coisa assim, parecida, não sei dizer se era isso que aconteceu, mas eu vou no primeiro ano no meu trabalho, né? 4h30 alguma coisa. Aí tá, cheguei lá no terminal. Primeiro ano, 180 que foi, eu fui, estava mais de um ano, graças a Deus. Fui sentada e mais pessoas. Chegando lá no meu ponto, eu, né, desci e desceu o nome também. Aí esse homem desceu e ficou lá, né, tipo, vai lá, vem cá. E aí ele virou e falou assim, eu desci aqui só para fumar um cigarro. Mas assim, o tempo todo, né, eu falando sério isso, né? E eu falei assim, sério? Ele falou sério. Ainda está muito cedo para mim chegar no meu trabalho, então eu desci aqui, vou fumar um cigarro. Mas ele não ficou quieto, né? Foi indo lá para cá, e só eu e ele lá no ponto, primeiramente Deus, né? Que eu sei que Deus estava lá. Aí ele fumou esse cigarro, aí nós começamos a conversar, né? E ele falando que duas coisas que eu tinha pedido para Deus. Que nenhum dos filhos fumasse, aprender a fumar e nem beber, né? Aí, teve um que não aprendeu a fumar, mas veio bem. Então tá bom, graças a Deus, né? Deus abençoe. E que você também seja liberto, né? Porque descer do ônibus por causa de um cigarro, só Jesus na causa, para libertar uma gente dessa, né? E aí ele ficou logo ali. 580, cheio. E ele entrou nesse ônibus e foi embora. Oh, glória, graças a Deus. Aí já chegou o nome do passageiro, né? Que espera você 32. Aí a pessoa tem dinheiro. Só que aí no caso desse homem, eu já vi ele outra vez, eu não me recordo, né? E é isso aí, que Deus abençoe, né? Vai lá, liberta a pessoa. Não sei qual era a intenção dele, se era verdadeiramente tomar aquele cigarro e ir embora, né? Deus sabe, né? Deus sabe o que ele estava pensando ou deixando de baixo, né? Eu sei que ele me guardou. Ele me deu o livramento. Glória a Deus. Uma palma para o Senhor. Né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, nunca faltaste. Sempre será. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Minha poesia começa sem
bênção sempre. Tua grandeza sempre a me guardar. Como és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Quem quiser, vamos receber o irmão Evangelho Paulo. Vai do senhor aí. Vai do Levi. Vai lá, Levi. Não, vai você Hoje, quando eu cheguei aqui, irmão, vamos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 466. 466. Aí quando eu cheguei aqui hoje, o Lucas perguntou: e aí, irmão, é as bênçãos? Aí eu fiquei pensando assim: rapaz, eu recebi uma bênção essa semana, que lá no meu serviço, eu trabalho numa sala lá, e só tem uma porta, né? Não tem janela, não tem nada. E é um calor terrível. Eu estava trabalhando lá e senti os suores correndo no rosto. Aí a minha gerente olhou assim: eu vou colocar um ventilador ali. Falei: beleza. Mano, deu 3 dias, o ventilador estava soprando. Quer dizer, já veio uma pancadinha, né? Já deu uma refrescada, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos louvar o Senhor Jesus no hino de número 466. Entendeu onde é que está? 464, que maravilha, irmão! O ventilador lá na Rio na Caia. Glória a Deus! Nós fizemos um ensaio lá, peguei uma maravilha, né? Quatro meia, que maravilha! Vamos lá. Já. Você já ouviu isso? Quando começar, você vai lembrar. Já. Ele é pertinho do 467. É pertinho do 467, certo? Vamos lá? Eita glória! Vamos lá, que maravilha! Amigo, conhece também enaltece Jesus, o Filho de Deus. Tem nele já filho, e assim recebido, Jesus, o Filho de Deus. Vai calçar. Que maravilha, que maravilha, Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo, Jesus, o Filho de Deus. Segui quem almeja e na alma deseja Jesus, o Filho de Deus. Quem foi rejeitado por esse adorado Jesus, o Filho de Deus.
não quero dizer o teu poder de graça. Então Jesus me respondeu, vai, a tua fé te salvou. E vamos ver o bote teu amor, Jesus. Agradeço a sua tarde. Aleluia, graças a Deus. Nós recebemos uma conversa falando. Irmão da parte do meio. Levi tá bom, amor, você viu? Graças a Deus, Levi tá indo. E baixinho tá aqui. Eu fico feliz de eu conhecer o amor da cidade. Vamos louvar os 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vive com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A gente tem que agradecer a Deus todo dia, né? Que se fosse por Deus eu não estaria aqui hoje não, porque pelo que eu passei na BR hoje, eu não fiz nada, né? Só depois eu estar dirigindo com os irmãos, e um cara jogou na bola em cima de mim, quase que eu estava falando dessa internada. Ou não, né? Depois que o cara não quer acontecer, mas só Deus na cara. Mais palmas de Jesus. Glória a Deus, aleluia, vamos receber uma capinha para o Obrigado, Senhor, por ele amor e sua motiva para sempre. Foi assim como irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos agradecer o Senhor por 259. Tá? 259. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, onde Jesus Cristo, nosso Deus de amor, todos seus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é uma dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha vida
de Jesus. Alguém deseja a última oportunidade? Vamos receber o irmão Olímpio para a sua glória. Cumprimento a igreja com a graça. Vou louvar o 570. Ao final o labor dessa vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, de tudo em escolha, e do norte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, de tudo tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ver o rosto do céu. Meu amigo, de tudo em escolha, e do morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora caminho brilhante de luz. Meu amigo, de tu tens escolha, e do morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja. O tempo já foi, né? Agora vamos passar para a parte para alimentar nosso corpo ao inteiro, né? Vamos estar recebendo o pastor de sair com o nosso glória Fala uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos falar os meus cantos ouvidos? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós ouvimos. Vitória é sua. É nossa. É nossa. Pelo sangue de Jesus. Quero agradecer a cada um que está aqui hoje, né? Os visitantes que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Vamos que sempre. Vai estar aqui já, né? De casa. Só tá meia, né? Não vai voltar, se você quiser.
Então, hoje é o primeiro dia da campanha, né? Mateus 22, não, 42, 24, 42, né? Aí aqui está convidado para trazer a palavra para nós, a irmã Nil País. Vamos chegar com palmas, meu Deus. Aleluia. Vamos retomar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, vamos louvar o louvor aqui da Árvore Cristã, é o 645. Eu sempre gosto muito de louvar ele. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos Hoje é o primeiro dia da campanha que se encontra em Mateus, capítulo 24, versos 42. Aleluia. Aleluia. Vamos esperar uns pelos outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 24, versos 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vamos fazer um momentinho de oração para que o Senhor venha falar conosco esta noite. Jesus, adoramos o nome do Senhor, estamos aqui, Senhor. Venha, Jesus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, direcionar a tua palavra para as tuas ovelhas, a cada um de nós que estamos aqui, porque saímos, ó Pai, dos nossos lares para virmos adorar o Senhor, que é Deus vivo, Deus que é digno de toda adoração, porque reconhecemos que nós não podemos nada de nós mesmos, mas nós vamos buscar de Ti, Senhor, um fortalecimento. Fala conosco, Senhor, na Tua palavra, para que nós venhamos a sair daqui alimentados espiritualmente, porque assim como diz a Tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Perdoa, Jesus, os meus pecados, as minhas fraquezas, mas me usa, Senhor, conforme o Teu querer, conforme um instrumento nas Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja, para a noiva do Senhor, para cada um de nós, ó meu Deus. Faça a Tua vontade, Senhor, para o Teu nome ser glorificado. Amém e amém. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor, fala: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Quando diz aqui vigiai, não era, vamos dizer assim, para que a pessoa venha: você deseja vigiar? Uma pergunta. Aqui vamos dizer que é uma ordenança.
que o Senhor Jesus aqui dizendo e ensinando que as pessoas precisavam ter uma vigilância, precisavam ter uma atenção, porque não é somente, meus irmãos, muitas vezes muitos falam que tem que jejuar, é verdade, tem que orar, sim, ler a palavra de Deus, sim, mas também precisa vigiar, porque se você orar bastante horas, jejuar muitas horas, ler muita palavra de Deus, louvar muito a Deus, mas sair xingando todo mundo, é sacrifício de tudo. Nós devemos ter a cada dia o cuidado, quando nós lemos a palavra do Senhor, e nós ali absorvemos ali a palavra, a doutrina do Senhor em nossos corações, temos que ter a vigilância em toda a nossa maneira de andar, em toda a nossa maneira de falar, em toda a nossa maneira de vivermos, porque assim na palavra do Senhor fala que há uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Ali seja o próprio inimigo nos observando para nos acusar perante Deus. E também, meus irmãos, a nossa parentela que não é crente, que fica nos observando. Muitos fazem é procurar o defeito, procurar alguma coisa para querer nos julgar. Mas se o Senhor não nos condena, quem irá nos condenar? Nós estamos debaixo do sangue de Jesus, o sangue que limpa, nos purifica de todo pecado, toda iniquidade, porque verdadeiramente para nós chegarmos ali à estatura do varão perfeito, nós temos que passar muitas coisas. O Senhor, Ele vai trabalhando em nós, vai tirando a soberba, o orgulho, a vanglória, porque o mundo ensina que nós precisamos ali ser melhores uns que os outros, mas o Senhor nos ensina diferente, que nós venhamos a ser o menor, para que no reino de Deus nós venhamos a ser os grandes, é verdade. Nós temos que a cada dia diminuir, para que o Senhor venha crescer e o seu Espírito Santo venha resplandecer, porque verdadeiramente, meus irmãos, a vigilância, aqui como Jesus falou, é uma instrução para aqueles que verdadeiramente querem um compromisso com o Senhor, querem verdadeiramente morar no reino de Deus, e não é de qualquer maneira. Nós temos que observar a palavra até nas vírgulas, nos pontos finais, observar o contexto, ler, reler, para que nós venhamos a entender que tudo que está na palavra do Senhor são ensinamentos, para que nós venhamos a obedecer e a nossa alma não venha a ser condenada, porque Jesus, Ele mesmo, Ele veio a ensinar os seus preceitos, os seus mandamentos, que o próprio Pai o ensinou. Ele veio passar para que nós venhamos a morar na Nova Jerusalém, a ter um descanso eterno para nossas almas. Isso o mundo não oferece, porque o mundo já é maligno. E verdadeiramente aquele que está na carne pode ler essa palavra 1000 vezes, mas não compreende as coisas do Espírito, porque essa palavra é discernida espiritualmente. É o Espírito Santo de Deus que ministra em nossos corações, que nos ensina o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos vigiar, para que nós venhamos a ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o selo da salvação. E se nós não tivermos este Espírito, nós não pertencemos a Deus. Porque verdadeiramente, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós, porque somos sempre morada do Espírito Santo de Deus. Olha que lindo, meus irmãos, que oportunidade maravilhosa que o Senhor deu para nós, para muitos que estão lá no mundo, que se acham doutores, que se acham alguma coisa, eles olham para a gente e falam, coitadinho desses aí, às vezes não tem ali condições financeiras igual eu tenho, e fica aí falando desse Jesus aí, mas mal eles sabem, meus irmãos, que tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai passar, mas a nossa alma estando com o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, vai ser o descanso eterno, porque o próprio Senhor, Ele já preparou morada para os seus, e o Senhor, Ele vai vir buscar a sua noiva, mas não é uma noiva que está contaminada com o pecado, mas é uma noiva que faça a diferença, é uma noiva prudente, assim como as 5 virgens prudentes estavam ali cheias do azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus.
Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós consagramos ao Senhor na oração, jejum, leitura da palavra, mais ali o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas. Mais ali temos a unção do Espírito Santo de Deus, que sonda o coração do Senhor, que olha para nós, que nos dá força, nos dá graça, que é o Consolador. Porque muitas vezes nós choramos, mas ninguém está vendo. Nós choramos ali no cantinho, Jesus me ajuda aqui. Está difícil, está doendo. Mas ali, meus irmãos, quando nós oramos ali no oculto, ali fechamos a porta do nosso quarto, oramos, clamamos ao Senhor, então o Senhor nos responde, porque nós tememos ao Deus vivo. Nós ali não adoramos ao Senhor somente com os lábios, mas sim de todo o coração. Obedecemos a Tua palavra de toda a sinceridade do nosso coração. E quando a oração do crente, aquele que sabe a doutrina, aquele que obedece ao Senhor, ela sobe com um cheiro suave às narinas de Deus. A oração que nós oramos ali para Deus, muitas vezes o inimigo lança setas. Para que você vai orar de novo por isso? Para que você vai orar por este parente? Para que você vai orar por esse seu marido? Ele já está perdido, não tem mais nada que você possa fazer. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, porque Deus, Ele confunde aqueles que são entendidos, aqueles que se acham alguma coisa, porque Deus, Ele escolheu dar a nós o reino de Deus, aos pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são sinceros com Deus, porque Deus, Ele não olha como o homem olha. O homem só vê ali o exterior, mas o interior, Deus, Ele sonda. Ele tem em nós o desejo de servir a Ele em espírito e em verdade. Então o Senhor nos traz, não importa a situação que a pessoa esteja, se é nas drogas, nos jogos, aonde estiver, o Senhor, Ele nos traz para a Tua presença. Porque verdadeiramente, meus irmãos e irmãs, o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu próprio Filho para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. E a vida de que muitos pregam é somente as coisas deste mundo. Mas essas coisas são perecíveis, essas coisas vão se acabar. Nós temos que ali se esforçar para nós entrarmos pela porta estreita, porque dia após dia o diabo, ele é astuto, ele está nos observar. E aonde nós estamos ali fracos, ele ataca de tal maneira que se nós não tivermos o cuidado, se o Senhor não nos ajudar, nós ali cederíamos ao pecado e ali contaminaríamos o tempo da morada do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. O diabo, ele é astuto. Ele sabe como enganar, ele sabe como ludibriar. Assim como o diabo, ele enganou 1/3 dos anjos, ele também tem que enganar a mim e a você. Quantos que estavam outrora, no passado, na presença de Deus, e orava, e Deus ali operava de maneiras tremendas, em milagres, sinais, prodígios, algo assim tremendo, mas hoje já não continuam mais na presença de Deus. O diabo se enganou. Então nós também precisamos vigiar, meus irmãos, porque a luta é constante, é dia após dia, é minuto após minuto, porque o diabo, ele quer simplesmente que nós venhamos a perder a salvação. Ele olha para nós com uma fúria tão grande, como aquele cachorro preto, assim como um ódio terrível, porque nós temos a oportunidade de servirmos ao Deus vivo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Este é o amor, a perfeição de todas as coisas se resume no amor. E Jesus teve este amor por nós. Então vamos amar ao Senhor também, sobre todas as coisas, sobre tudo. E aí quando nós amamos ao Senhor, essa palavra não se torna um fardo, mas sim uma alegria, porque nós sabemos que tudo que nós passamos aqui vai chegar o momento que vai se findar. E ali no céu o Senhor fala que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali já não vai ter enfermidade, ali já não vai ter choros, ali já não vai ter ali guerras terríveis com
Quantas vezes na nossa própria família, ali só haverá paz, ali haverá um lugar de amor, o puro amor de Deus, que Ele mesmo nos preparou morado para os escolhidos, aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, aqueles que vivem em espírito e em verdade para com Ele, novidade de vida, porque verdadeiramente, meus irmãos, o mundo já é maligno. E cada dia que tem se passado, legiões e legiões dos infernos têm sido soltos para prender mais e mais as pessoas no pecado, nas abominações, nas roupas depravadas. Tem lugar que às vezes a gente vai, às vezes num posto de saúde, parece um prostíbulo. Desculpa falar, mas parece. É umas mulheres que usam as roupas que dá vergonha na gente que é mulher. Sinceramente. Mas nós temos que olhar para o Senhor, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. E tudo isso está acontecendo porque a palavra do Senhor está se cumprindo. As pessoas estão sendo amantes de si próprias, estão fazendo o desejo do seu coração, estão indo contra a palavra do Senhor. Mas ai daqueles que não se arrependerem, ai daqueles que endurecerem os seus corações e não quiserem servir ao Deus vivo, porque naquele grande dia o Senhor não vai ter o culpado por inocente, mas cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nós temos feito por intermédio do nosso corpo, eis que seja bom ou eis que seja mal. Então não é tempo mais de nós às vezes acharmos que está muito difícil, eu não vou conseguir. Na própria palavra do Senhor, o Senhor fala: sem mim vós nada podeis, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque quem celeste a portinho não é você mesmo, mas é o Deus de Israel, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, aquele que vai na frente e fala: não temas, porque eu estou na tua mão e você vai vencer. Nós não devemos temer o homem, porque o homem pode matar o nosso corpo, pode ali jogar fogo no nosso corpo, mas ele se a nossa alma pertence ao Deus de Israel. E mais glória a Deus. Pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Jesus, Ele não nos avisou muito que Ele viria, o dia, a hora, a data, o ano, mas Ele sempre nos fala para que nós venhamos a estar atentos, para que nós venhamos a estar preparados, como a noiva prudente, como aquelas 5 virgens prudentes, não cessando de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus, porque verdadeiramente, meus irmãos, nós olhamos, nós vemos o céu, nós vemos ali o sol, é lindo, né? Mas o mundo, meus irmãos, no mundo espiritual, está em trevas. Ali tem todos os demônios andando para lá e para cá, querendo tragar almas e almas e almas, porque verdadeiramente o inferno ele não nos enche. Quanto mais e mais almas o diabo poder levar, ele vai tentar levar. E o Senhor ele tem escolhido a cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade muito grande na presença do Senhor. Os anjos queriam ter essa responsabilidade de anunciar as boas novas, porque na palavra do Senhor fala: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que falam do Evangelho de Deus, aqueles que anunciam que é chegado o tempo, é chegado o momento, é chegada a hora de se arrepender, de se converter nos nossos maus caminhos, para que venham ter vida para com Deus, porque tudo aqui passará, mas essas palavras do Senhor não vão passar, mas essas palavras permanecem para todo sempre, porque fomos lavados e purificados na água que é esta palavra. Então nós temos o conhecimento do bem e do mal, mas cada um de nós podemos escolher a servir a Jesus e a não querer, mas tudo nós vamos prestar contas ao Senhor. Então venhamos a nos esforçar, como o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós vamos vencer se nós permanecermos até o fim, sendo fiéis ao Senhor, porque o que está nos esperando é muito grande. É a coroa de glória. O diabo ele quer tirar essa coroa de ti. Ele quer fazer que você venha perecer, que você venha queimar no fogo do inferno, porque lá não tem descanso.
morre, o fogo nunca se apaga. Lá, meus irmãos, é a condenação eterna. Lá é uma tristeza muito grande. Então vamos a cada dia perseverar, ser fiéis ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor sabe aqueles que guardam a tua palavra por amor a Ele e aqueles que falam que guardam, mas às escondidas estão fazendo coisas erradas. Então vamos ter cuidado, vamos nos consertar, vamos nos humilhar, vamos confessar as nossas falhas, os nossos pecados para o Senhor. E se preciso for chegar ao pastor e falar: pastor, eu pequei, eu fiz assim, 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 pastor, e agora? Aí ali, mesmo que você tenha que ficar de prova, mas se alegra, porque o seu nome está no livro da vida, porque tu não estás tomando a ceia indignamente para a tua própria condenação, porque verdadeiramente nós precisamos ceiar para que nós venhamos a ter vida para com Cristo. Mas aquele que toca na ceia indignamente, toma para a sua própria condenação. Então vamos ter o cuidado. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Estarei lendo aqui Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo, ele sabe que, mesmo nós orando, buscando a Deus, nós estamos nessa carne. Às vezes vem pensamentos horríveis em nossa mente, muitas vezes nós repreendemos, pedimos: Jesus, cobre minha mente com o vosso sangue. Muitas vezes são lutas espirituais que nós nem sabemos o que aconteceu e de repente aquela luta na nossa mente está tão grande que nós pensamos assim: não vou conseguir, eu vou ter que me entregar ao pecado. E na verdade, meus irmãos, o diabo, ele quer isso. Ele quer jogar na nossa mente as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, e as coisas ali que nós venhamos ali ficar de tal maneira que acharmos que já não tem mais o que fazer. Mas o próprio Senhor fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Todos nós somos tentados pelo diabo, mas não vem tentação senão ali humana, que o Senhor não abre a porta de escape, porque o Senhor, meus irmãos, Ele sabe até onde nós vamos suportar passar essa luta, até onde nós vamos suportar carregar a cruz que o Senhor nos entregou, porque verdadeiramente o Senhor fala: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me após mim. Nós temos que carregar a nossa cruz dia após dia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, no nosso querer, a nossa vontade, porque não vivemos nas mãos, mas Cristo vive em nós. E não é um fardo pesado carregarmos a nossa cruz, porque Jesus, Ele nos ajuda. Jesus, Ele falou que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então nós não estamos sozinhos, porque aonde nós estamos, o Senhor fala que dá ordem aos seus anjos para que acampe um anjo ao nosso derredor e nos livre de todo mal. Porque ali o diabo pode tentar muitas coisas, mas se nós resistirmos verdadeiramente, nós honrarmos ao nome do Senhor, o Senhor, Ele nos livra da tentação que há de vir sobre a terra. E é verdade, meus irmãos, o anticristo, se nós formos ver pela palavra de Deus, está próximo em reinar. Mas fiel é Deus, que não nos deixou órfãos, mas enviou o Santo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque o Senhor, Ele tem ali um algo muito cuidado, muito amor, muito zelo por cada um de nós, porque para o mundo nós não temos valor, mas para Deus somos comprados pelo sangue do seu Filho, o sangue precioso, o sangue da nova aliança, aquele sangue que foi derramado em favor de muitos, para que muitos viessem a ter a oportunidade de entrar pela Nova Jerusalém, porque na palavra do Senhor fala que na Nova Jerusalém não entrará nenhum pecado, nada que a contamine. Vai entrar ex-prostituta? Vai. Se ali se humilhar, e o sangue do Cordeiro lá vai purificar as suas vestes espirituais. Vai entrar ex-adulto? Vai. Se deixar as práticas do pecado, se humilhar e se colocar na posição de Deus, na vontade do Senhor,
terá salvação. E essa salvação não é somente para uma pessoa, mas é todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, todos que aceitam a palavra do Senhor, e ali se converte de todo o coração, e fazem a vontade do Senhor, não por obrigação, mas por amar ao Senhor acima de todas as coisas. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estarei lendo aqui em João, capítulo 9, versos 31, que diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, meus irmãos, nós não devemos deixar de clamar por aqueles que estão no mundo, pelas almas que estão ali desejosas de ouvir a palavra do Senhor, de se alimentar do maná descido do céu. Muitos acham que às vezes não há mais igreja de doutrina, mas verdadeiramente, meus irmãos, o Senhor tem nos colocado a cada dia para nós estarmos preparados, ali cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos de poder e glória do Senhor e de todas as armaduras celestiais, para que nós venhamos a levar essa palavra, este ide, para mais e mais almas herdar o reino de Deus. Então vamos buscar a Deus, vamos se encher da graça do Senhor, porque o Senhor Ele tem enviado aos seus servos, às suas servas, para anunciar essa palavra. E você é um escolhido, você é uma escolhida, você é um soldado ali no exército de Cristo. Então não temas ao homem, mas temas somente a Deus, porque Deus Ele pode matar o seu corpo, ou às vezes até o outro também, outras pessoas, mas a sua alma pertence a Deus. Verdade. Nós podemos morrer aqui, mas a nossa alma vai para o descanso, porque Deus fala que Ele tem prazer na morte do justo, porque o justo, correndo na sua justiça, irá herdar o reino do Senhor, irá estar com roupa de glória, é linho fino, linho resplandecente, que isso representa a justiça dos justos. Então se alegra na luta, se alegra na prova, não murmura, porque muitas vezes somos provados como ouro no fogo, mas o melhor está por vir, que é quando nós estaremos ali na Nova Jerusalém, vamos sentar ali na borda do Cordeiro, ali na mesa que está preparada, as todas as tribos, nações, línguas, todos que obedeceram ao Deus vivo. Lá vai estar Abraão, Jacó, Moisés, vai estar todos os patriarcas que estão aqui, né, no Velho Testamento, e ali vai estar o nosso Criador, o Senhor Jesus nos servindo, meus irmãos. Ela é uma glória, um algo tremendo da parte de Deus. Estar naquele lugar, como diz aqui na palavra, é um gozo, é uma alegria, uma paz muito grande. Então vamos ser humanos, porque assim como o Senhor fala, para que nós não venhamos ali nos entristecer, mas nós venhamos a ter bom ânimo no Senhor, porque é o Senhor que anima os nossos corações. Não vamos desistir de Cristo, mas vamos perseverar. E mais palmas para Deus. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos orar assim? Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, fala ainda, Senhor, pelas vossas revelações. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o nosso pastor, o irmão Isair, que está lhe dando livramento de um infarto. Receba. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o irmão Lucas Pedroso. Tem de bom ânimo, que o Senhor vai alegrar o seu coração. Receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, vamos receber o pastor Ediver, irmão. Mais palmas para Jesus. Glória! Eu quero perguntar se tem algum irmão, uma irmã que tem algum recado de Deus para passar para a igreja. Vamos receber o pastor Lucas com calma. Glória a Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Levante a tua mão, diga: Jesus, Jesus, tem misericórdia. Revela ainda, mais profundo, eu escondido, pelo teu Espírito Santo. Amém? Aleluia. Olha, o Senhor, assim no início, aleluia, que a irmã Marcelene entrou, o Senhor fala: olha, eu sou o mesmo Deus. Desde quando você se converteu, eu sou o mesmo Deus. E tem um lugar, o seu lugar ainda está aqui. E por isso eu ligo os teus. Mas faça um compromisso, porque o amanhã não te pertence. Amém? Receba em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Aqui em nosso meio existe um irmão que o Senhor tem te tocado de uma maneira pelas outras pessoas, para ir até você e observar qual que é as suas atitudes. E isso esse irmão já tem percebido. Não é para querer te envergonhar, mas é para que você se põe na posição que o Senhor tem te revelado e tem te colocado para servir a Ele. Amém? Porque grandes obras o Senhor tem por teu intermédio. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus, teu irmão. Glória a Deus. Não? Glória a Jesus. Isso não pode ir. Receba em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela, não se engana. O Senhor ali tem cada vez mais aproximado de uma irmã aqui em nosso meio. E essa irmã, aos poucos, vai vendo que é o próprio Deus que está se aproximando e querendo ter mais intimidade com essa irmã. E isso é o que o Senhor quer que você esteja, mais intimidade, porque o Senhor quer que você estabeleça várias coisas ali na obra do Senhor, para o bom andamento da obra de Deus. Amém? É uma irmã. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus, isso, a irmã Caminho, receba em nome de Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Irmãos, isso foi quando eu estava aqui ajeitando a igreja e em cada lugar das cadeiras eu fui passando e fui observando, né? Um irmão senta aqui, outro aqui, outro irmão senta aqui. Aí quando eu cheguei ali nas cadeiras ali de madeira, eu fui retirar a cadeira onde a irmã Sueli estava sentada ali. E aí me veio ali algo, eu falei: mas isso é de mim, a minha cabeça pensando nessas coisas, né? Algo de Deus. Aí veio o irmão sair, estava aqui auxiliando. O Senhor falou: olha, grandes auxílios o Senhor ainda há, eu estou entendendo de fazer. São coisas e sinais que a irmã já tem visto e já tem contemplado. Mas é necessário que a irmã venha e se ponha em prática todas essas coisas. Mas não se esqueça, somente quando o Senhor permitir. Amém? Recebe em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Já ia finalizar, mas só falo para o sorrir. Busque, porque o dia e a hora está marcada. Amém? Somente isso. Eu agradeço a oportunidade. Tem mais alguém? Tem alguém para contar uma audiência aí, um testemunho? Vamos receber o. Receber o mandamento com palmas. Novamente a igreja com a paz do Senhor, amém? O testemunho é um pouquinho forte, né? Mas Deus é bom. Então, meus irmãos, em torno de 5 horas da manhã eu estou passando na V3. Ali é bem movimentado, né? Para ir trabalhar. Aí o que acontece? Eu estava indo e eu senti o volante deu como se fosse um soco. E foi uma coisa tão clara que eu achei que era até coisa da minha cabeça. É como se eu não visse mais o volante e eu tentasse girar o volante, mas eu não tinha dado jeito. Isso foi assim, hoje foi, acho que ontem. E aí eu tive essa visão tão rápida e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas eu fiquei quieta. E aí a Lucinete estava com barulho, eu falei: pai, eu girei aqui o volante e a Lucinete está dando uns gritos aqui e tem que trocar esse negócio. Aí meu pai levou o carro hoje e foi lá no irmão Roberto. Aí o irmão Roberto trocou a Lucinete
arrumou outras coisas. E lá, olha só, eu não tinha falado com meu pai dessa visão, mas lá o Senhor tocou nele para ver o negócio do volante. E quando abriu lá, meus irmãos, o volante praticamente estava quase solto. Então, naquele momento que deu aquele estralo no volante, foi o momento que Deus estava dando um livramento de eu perder o controle do carro. E ali acontecer poderia ser uma tragédia, porque você não tinha direção, eu estava assim com a mão e eu não conseguia girar a roda. Então Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, me deu este livramento e eu estou compartilhando com a igreja. Porque Deus é o Deus do livramento, é o Deus da providência. Então vamos servir ao Senhor. Mais palmas para Jesus. Vamos receber o Lucas Pedroso com palmas. Salve, meus irmãos, boa parte, Senhor Jesus. Glória a Deus, é um motivo de alegria, né? Jesus é maravilhoso. Eu gostaria de testificar de duas revelações. A primeira, que nossa irmã passou agora, fiz uma prova com Deus em particular, só em espírito, inclusive chego lá fora. O Senhor Jesus nos deu a resposta aí pela sua misericórdia. Não que a gente merece, mas porque Deus é bom. Glória a Deus. E o irmão também me passou algo, né? Como os irmãos sabem, a gente foi, pela misericórdia de Deus, fazer uma missãozinha ali em Londrina, no Paraná. E Deus foi glorificado e o que tinha que ser feito, foi feito para a glória de Deus. Mas esse irmão me passou uma revelação a qual Deus ele daria um despertamento em sonho que era referente à palavra que ia ser ministrada lá para a glória de Deus. E no sábado pela madrugada, né, porque foi à noite, eu ministrei pela madrugada, de sábado para domingo, na vigília. Aí nesse período ali entre o amanhecer do dia, o Senhor foi me deu um despertamento, né, me deu um sonho, uma visão, e tinha tudo a ver com a palavra que ia ser pregada, né? Então cumpriu para a glória de Deus. Realmente a revelação foi da parte de Deus, Deus do nosso irmão. Se eu não me engano, foi o Diácono Lucas, se eu não estou enganado. E o nome do Senhor foi glorificado, né? Deus nos abençoou, fomos em paz e voltamos em paz, para a glória de Deus. E como nossa irmã testemunhou aqui, Deus ele mostra, né, irmãos, ele permite, né, ele nos mostra, houve alguns levantes aí do diabo no meu trabalho, e graças a Deus caiu por terra, mas hoje cedo, por volta pela manhã já, não sei se era 5 horas, 6 horas, essas horas aí. Aí eu tive um sonho, e eu vi aquela sonho ali com aquela legião de demônio, e era referente à minha ida do trabalho, e o diabo já tinha se levantado. E naquele sonho ali, eu sabia que eu ia passar a luta no trabalho, e eu vi ali uns carros da empresa chegando na frente, e naquilo ali eu queria voltar para trás, né? Eu vi o pessoal chegando e falei, vou voltar para trás. Qual que é a intenção do diabo? É importante a gente sempre ter discernimento de discernir os espíritos. A intenção do diabo era o quê? Ele ia lutar para mim não ir para o trabalho, para mim ter a falta, pois ele já tinha se levantado e perdeu um problema lá na frente. Mas, pela misericórdia de Deus, eu levantei, apresentei minha vida a Deus e fui. Aí quando eu estava lá no trabalho, né, eu paro no portão e aí eu tenho que tocar ali o telefone, porque é uma área restrita do exército, para mim poder entrar lá dentro, para mim poder trabalhar. Então eu tenho que esperar isso aí. Aí eu parei, já tinha 2 carros na minha frente, já tinha entrado para dentro. Aí ninguém desceu na hora para falar, vou lá pelo menos passar o cartão para abrir o portão para ele. Na verdade eles foram devagar e eu fiquei ali esperando. E na hora eu lembrei do sonho. Porque no meu coração já passou, vai voltar para trás, eu ficar aqui de castigo aqui esperando. E aí eu lembrei da revelação do sonho que Deus me deu. Mas aí graças a Deus eu esperei, permaneci e Jesus me deu vitória lá dentro. Amém? As palmas que glorificam a Deus. Amém?
Tem mais alguém? Vamos receber a Ana Ruth. Sou uma igreja com a senhora, né? Contar o livramento que Deus me deu, se eu não me engano, foi esse sábado retrasado. Eu saí para trabalhar, né? E eu passo ali naquela baixada ali, depois do bombeiro ali no Pulo Veiga. Quando eu estava começando a subir, mais ou menos 5h30 da manhã, eu estava começando a subir aquela subida que vai pro Veiga, né? Aí eu olho lá para cima, vi aqueles carros indo para lá, para cá, e eu fiquei falando, o que está acontecendo? Aí eu fiquei prestando atenção, né? Aí quando eu falei assim, que eu fechei a boca, passou um pneu do meu lado, que vinha lá de cima rodando, né? Aí eu até assustei, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, misericórdia. Eu olhei no retrovisor para ver se acertava algum motoqueiro, né? Porque se acertasse eles, né, meus irmãos, ia ser um acidente muito grande, né? E outro também que, às vezes, em causa de viagem, alguma coisa assim, poderia acontecer, né? Algo ali, né? Então Deus deu esse grande livramento para a honra e glória do Senhor Jesus. Para dar esse seu com as palmas. Vamos receber o irmão Beto. Vamos. E também vou contar que uma cedo na minha serviço, eu estava voltando para pneu, né? Tinha um ônibus na minha frente, um daqueles elétricos, aqueles verdão. Eu estou seguindo ele, porque a lombadinha é 40, não tem que você correr, 35, 40, chegou 40, eu parei normal. E eu estava do lado esquerdo, e eu do lado direito, de moto, e do lado esquerdo. Tudo bem, aí vai indo. Aí uma pessoa deu o carro, ele deitou de uma vez, para a direita, e eu brequei para não bater na bunda dele, né? Não bate na moto, ele bate ali no cuidador. Aí eu brequei, beleza, brequei de cá e olhei para não ver ninguém, que não lembro, veio um cara numa van, de cá assim, chutar, batia a bola passar, já passou passava, assim ia, quantidade de cá. Aí quando eu vim pedir a moto, eu dei uma freada e joguei para a direita. Ele achou, esse motorista da moto, achou que eu tinha fechado ele. Aí ele botou a cabeça num negão feito com ele, botou a cabeça lá, me xingando tanto, deu menino, os caras me xingou tanto, esse cara, me xingou tanto, agora esse cara tá me xingou tanto, e eu parei de cá, por que você tá me xingando desse tanto? Né? Não, você tá me xingando também, eu falei que eu vou abrir ele foi, irmão, pode ir, olha só, saía, pode ir, ele pegou a van, né? Eu brequei a moto mais um pouco pra cá, e ele fez assim, ele xingou na mão e falou assim, que podia passar em cima de mim. Eu ouvi bem claro que ele falou isso. Aí eu vi que a moto, ele me fechou, não tinha como fazer nada. Como é que eu vou passar? Chegou. Aí eu vi que ele ia querer passar aqui, me xingando, e parece que estava papando, parece que estava chorando. Ele disse, mas esse cara é doido. Aí eu falei aqui a moto, esperei meu irmão, vai, pode ir. Aí, por mais que eu falava com a mão dele ir, eu achava que eu estava gritando com ele, porque a minha visita estava fechada. Eu estava falando para ele assim, ó, pode ir. Falei, vai, ele fez pescoçou para cá. Aí eu falei assim, que ele fez, eu pensou para pegar alguma coisinha, eu pensei, vai pegar com a arma e vai me dar um tiro. Porque motorista de van, é dele que acontece, é ônibus e van. Quer dizer, grandão. Aí eu tornei picar a moto, falei, esse cara tá doido, vou brecar e vou. Aí quando eu tornei picar a moto, ele tornou me fechar, fazer esse corte pra cima. Ele me fechou de uma vez, mano. Aí eu tornei, parar, eu vou parar e esperar. Se passar com a viatura, eu vou falar para os homens que ele tá doido, na vez, só pode, tem outra coisa. Aí eu pensei, então eu vou ter que parar a moto, parei a minha moto, na volta mesmo, do barco anterior ali, e esperei passar, porque ele não vai, vai. E ele foi, o ônibus saiu, porque ele era nem rodar, aqueles elétricos, nem rodar aqueles homens, do lado direito, eu pensei, agora se eu for, ele vai querer atrás, eu nem passar desse cara. E ele foi, daqui naquela compra lá, e eu aqui olhando ele, e ele lá olhando no Santa lá, não sei se era até doido. Aí ele foi, quando ele estava um pouco bem longe, eu pensei, agora eu vou. Aí quando chegou naquele lugar que passa só moto assim, mas meu, tem lugar que só moto, né? E de carro, cai moto. Aí eu pensei, agora eu vou passar, porque não tem coisa fazer. Se jogar pra cá, pegar os carros. E eu peguei, passei e pensei, olha, esse cara tá dando, mas que deu da vida que eu peguei. Se for outra pessoa, no meu caso, uma pessoa no passado, por exemplo, aí ele não fala nada, ele abria a boca e já
né? Mas como já Deus não foi liberto, né? Quando a igreja hoje, aí eu ouvi isso e dei a igreja de Deus. Então eu pensei, se esse cara falar coisa de toda pessoa, um policial, uma pessoa que está daquele jeito, ele abrir a boca e ele ficar tentado no outro. Eu pensei, graças a Deus eu fui liberto, porque não foi daqueles tempos que eu não era crente, ele abria a boquinha e ia fechar, mas como fui liberto, graças a Deus, me entreguei na mão de Deus. Né? E mais para você. Nós não temos livramento, né? Glória a Deus. Nós somos libertos. Então vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse curso. E aqui tem a praga da mesa, né, que é no sábado, e o culto de oração na segunda-feira e na terça. Quem quiser vir, a porta está aberta. Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, Pai, de campanha, Senhor. Esse primeiro dia de campanha, Pai, o Senhor operou, o Senhor, Jesus, falou conosco, meu Pai. O jeito, Pai, que eu quis falar, não o jeito, Pai, que eu quis. Ó Senhor Jesus, abençoa, Pai. Leva, Pai, cada um de volta para a tua casa. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor nos cursos. Eu te peço, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu quero convidar o irmão Evandro e o irmão Lucas para estar orando com a unção de hoje aqui. Nós vamos fazer a unção, não, irmão? Está terminado em nome do Senhor Jesus.